Vocês pediram e a gente foi atrás do museu mais sombrio do mundo, o Museu de Feitiçaria e Bruxaria da Islândia. A gente conversou com eles e escolhemos os artefatos mais sombrios e bizarros dali para contar aqui para vocês. Mas antes de mais nada, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber mais notícias e informações como essas. Lá você pode aprender o que quiser sobre bruxaria islandesa, além de informações sobre zumbis, calças necromânticas e até demônios sugadores de leite. A Islândia é bastante conhecida por ocultismo em relação aos vikings. Entre 1654 e 1690, houve até uma caça às bruxas, e esse século foi chamado de Século de Fogo. Curiosamente, a maioria das vítimas eram homens, ao invés de mulheres, como na maior parte do mundo. O primeiro homem foi Jon Hrovagsson, eu não sei se eu tô falando certo, porque islandês é muito difícil de falar, e ele foi queimado em 1652, considerado como feiticeiro. Ele teria criado um fantasma zumbi com o objetivo de prejudicar o seu inimigo. 2 anos depois, mais 3 homens foram queimados na fogueira também. E depois de todo esse acontecimento, nenhuma prática mágica era mais aceita na Islândia. Uma característica quase absoluta de grande parte da feitiçaria islandesa é a forma que os rituais são muito elaborados e bem específicos, e muitas vezes exigem algum dízimo corporal ou até mesmo sacrifícios. Mas não qualquer tipo de sacrifício, normalmente algum tipo de sacrifício muito horrível. Por exemplo, invocar um zumbi vingativo exigia muito cuspe e lamber muito ranho. E embora provavelmente a maioria dos trabalhos não passassem de folclore, eles criavam histórias tão fascinantes e sombrias que são encantadoras até hoje. Como o museu foi criado? O museu foi criado por Birgur Hrovarsson nos anos 2000 em Homavik, na região noroeste da Islândia. O lugar perfeito, porque a região é conhecida por uma conexão com a bruxaria e o folclore islandês. Birgur Hrovarsson era um morador local da cidade, e ele decidiu estabelecer o museu numa forma de compartilhar e preservar as tradições de bruxaria e feitiçaria da Islândia. Ele reuniu então uma coleção de artefatos e livros macabros e ocultos, incluindo grimórios e documentos oficiais da época. E o objetivo era montar uma coleção chocante para atrair mais visitantes para o local. E o museu continua crescendo e expandindo sua coleção, trazendo novas histórias e exposições para os visitantes. Mas é claro que nem todo mundo levou essa história numa boa. Muitos cristãos conservadores não queriam nem que o museu fosse aberto. Eles tiveram até que fazer muitas entrevistas de rádio para confrontar muitos conservadores rigorosos. Agora vamos falar dos artefatos que tem lá? Provavelmente você veio parar nesse vídeo por causa das calças necromânticas. São conhecidas como nabrok, ou necrocalças ou necropentes, que é literalmente calças de cadáver. E para produzir uma dessas, primeiro você precisa ter autorização de um homem que esteja vivo para que você possa usar a sua pele depois que ele morrer de causas naturais. Depois você desenterra esse homem e retira sua pele da cintura para baixo em perfeito estado. Não pode ter nenhum furo e nem arranhão. Só que cuidado! No momento que você colocar essas calças, elas vão fazer parte do seu corpo de forma indistinguível do restante do corpo. Só que o feitiço não termina por aí. Você deve roubar uma moeda de uma viúva numa data específica e colocar no escroto, junto com um sigilo mágico que deve ser escrito num papel ou pergaminho. E enquanto a moeda estiver nessa região, ela vai continuar atraindo o dinheiro e funcionando da forma que ela precisa. No entanto, o seu bem-estar espiritual pode estar em risco, a menos que você se livre dessas calças antes de perder a vida. Mas caso você perca a vida com essas calças, o seu corpo vai infestar de piolhos. Talvez não seja tão incômodo assim para um cadáver, mas para a parte espiritual pode ser um tormento e tanto. Portanto, o feiticeiro tem que encontrar alguém que esteja disposto a colocar essas calças da maneira correta e específica, colocando a sua perna direita antes que ele saia da esquerda. E se tudo der certo, vai garantir com que a calça traga dinheiro para as próximas gerações de usuários. O zumbi. Nas crenças pagãs do país, os espíritos de amigos e familiares era bastante comum, mas eles não eram muito cheios de maldade. Contudo, ressuscitar um corpo dos mortos era outra história. Para acordar um corpo, uma pessoa precisava gritar algumas poesias e invocações em cima do túmulo. Então ela iria caminhar pelo cemitério da igreja, voltaria e cuspiria nesse túmulo. Pode ser bastante desagradável. As palavras e a linguagem são extremamente importantes para o feitiço funcionar, além de ser muito perigoso, porque uma vez que você levanta um homem morto, ele fica 9 vezes mais forte do que era em vida. Então eles nunca poderiam escolher um agricultor ou um pescador, porque, né, eles eram extremamente fortes. O mais sensato seria escolher um adolescente ou um cara que não era tão forte assim. Mas não para por aí. Depois que ele se levantar, você tem que lutar com ele. E no momento que você conseguir colocar a sua cabeça de frente com a dele, você tem que lamber todo o líquido que sair da boca e nariz dele. Literalmente limpar todo o rosto dele com a língua. E é assim que você domestica ele. Depois disso, você pode simplesmente dizer o que ele tem que fazer. Mas uma vez que você envia
a ele pro seu inimigo ou alguma pessoa que você não goste, ele não só vai seguir essa pessoa até que a vida dela acabe, mas também pelas próximas 7 gerações. Então é uma grande vingança. O rato do mar carnívoro. Segundo o que eles falam lá no museu, um homem comum não tinha muitas chances de conseguir riquezas, a não ser por meios sobrenaturais. E muitos grimórios de lá ensinam que um dos meios de você conseguir riqueza era pegando um rato do mar carnívoro, mas ele não podia simplesmente ser capturado. A rede precisava ser especificamente de cabelos de uma virgem. Para que tudo isso acontecesse, primeiro você precisava pegar uma gata preta que se tornou selvagem e tirar a sua pele. Depois, coletar o primeiro sangue menstrual de uma virgem. E aí, com uma pena de corvo, mergulhar no sangue e escrever o símbolo mágico. Aí, então, a pessoa teria que navegar no oceano para pegar esse rato do mar com a rede de cabelos de virgem. Quando ele conseguisse, ele teria que colocar a rede num recipiente com farinha, uma moeda roubada e o rato por cima, e para finalizar, tampar com a pele do gato que estava desenhado com um amuleto. Isso iria garantir com que o rato continuasse retirando o dinheiro do oceano e colocando no mesmo lugar que a moeda roubada. A Pedra dos Sacrifícios. É uma tigela de pedra encontrada num vale remoto chamado Gúdalo, ou Vale da Divindade. O local era uma antiga fazenda amaldiçoada, e diziam que ali tinha um templo onde era realizada a religião pagã, o que coincidia com as lendas dali e também com as descrições que tem na tigela. E ela era utilizada para coletar o sangue sacrificial durante os rituais pagãos. Os contos populares e lendas da região contam que o primeiro habitante dali foi um viking chamado Goldey, e foi ali no vale que ele construiu a fazenda e um templo. E dizem que ele era tão poderoso que mesmo depois que ele morreu, o vale continuou enfeitiçado. Por volta dos anos 1000, o vale foi ocupado por um fazendeiro chamado Fafnir. Gente, esses nomes. Ele era um ativo praticante do paganismo que se preocupava com a santidade do templo. E depois da morte dele, o vale se tornou uma espécie de refúgio para todos aqueles que adoravam as divindades pagãs. E essa crença foi reforçada muitos anos depois, lá por 1948, depois que outras casas de fazenda foram construídas ali. Aconteceu uma avalanche que cobriu todas as casas, causando a morte de 6 pessoas. Os demônios que sugam leite. O tilbury é uma criatura do folclore islandês, e ele só pode ser criado e portado por mulheres bruxas, e serve, obviamente, para roubar o leite. Para criar um tilbury, uma mulher teria que roubar uma costela de um homem recém-enterrado no início do domingo de Pentecostes. Aí elas teriam que quebrar um relógio de uma igreja e roubar um pedaço de cobre dele. Depois, arrancar uma lã cinzenta dos ombros de uma ovelha recém-tosquiada, e tinha que ser de uma viúva. Elas envolviam então a costela e o cobre dentro dessa lã e guardavam entre os seios. Nos 3 domingos seguintes, na comunhão, elas tinham que cuspir o vinho santificado no tilbury. Quando ele estivesse vivo, elas deixavam ele mamar na parte interna da coxa, o que criava uma espécie de verruga ali. E aí sim, elas podiam enviar o tilbury para roubar o leite de vacas alheias. Quando eles voltavam, eles paravam na janela e começavam a gritar: "Barriga cheia, mamãe!" Ou então, "Tire a tampa, mamãe." E aí vomitavam todo aquele leite direto na batedeira de manteiga. Às vezes eles roubavam lã também. Para roubar o leite, eles pulavam nas costas das vacas e se alongavam até conseguir chegar nas mamas. E algumas versões contam que eles conseguiam se esticar tanto que eles colocavam as 2 bocas ao mesmo tempo. Inclusive, o endurecimento inflamatório das mamas de algumas vacas era tradicionalmente atribuído aos tilbury. E até o século XIX, as vacas eram protegidas com o sinal da cruz, tanto nas mamas quanto na parte da garupa. E também colocando um saltério, que é um tipo de instrumento na parte da espinha. Nesses casos, a manteiga batida roubada por um tilbury iria coalhar ou então se transformar numa espécie de espuma derretida. E para identificar uma manteiga roubada de tilbury, bastava fazer o sinal da cruz em cima da manteiga. Se ela explodisse em pequenos pedaços, pode ter certeza que ela tinha sido roubada por um tilbury. Daí surgiu um costume de que quando elas batiam a manteiga, todas elas faziam o sinal da cruz com um dedo. Quando eles roubavam a lã que tinha acabado de ser tosquiada e lavada, eles meio que se enrolavam em cima dela, formando uma bola gigante. Se uma mulher tivesse um filho e o tilbury conseguisse alcançar o próprio seio cheio de leite, ela corria o risco de ser sugada até a morte. O método tradicional de se livrar de um tilbury seria enviar ele para o alto das montanhas e pedir para ele coletar todos os excrementos dos cordeiros dali, ou então coletar os excrementos de 3 pastos e fazer 3 montes. Então, ou ele trabalharia até a morte,
ou então, como qualquer outro demônio, ele não suportaria o número 3, e assim só ficaria no pasto os ossos humanos. Um tilbury é muito rápido, mas quando eles eram perseguidos, eles corriam direto para casa e se enfiavam dentro das saias das mães. Nesses casos, as anáguas então eram costuradas ou amarradas, e tanto a mãe quanto a criatura eram queimadas ou afogadas vivas. Existem muitos museus que exibem esses tipos de exposições macabras. Vão desde corpos platinados, preservados com sabão, até fetos malformados, preservados em frascos. E apesar do conteúdo gráfico ser extremamente perturbador, esses tipos de museus se dedicam à morte e ao repugnante e atraem centenas de visitantes nos locais. E se você quiser que eu traga um compilado de outros museus ao redor do mundo, como o Museu de Magia e Bruxaria da Cornualha e o Museu dos próprios Warrens, comenta aqui.